Ei, 100% Agro, prazer estar aqui com vocês. Aqui é a Pauliane Oliveira, já figurinha conhecida aqui no nosso canal, mas hoje estou aqui para uma missão super especial, que é ser host de um podcast que vai falar sobre economia circular no agronegócio. Nós temos dois convidados super especiais conosco, do grupo Regera. Vou ler os currículos aqui, porque, olha, são currículos e currículos, viu? Bom, primeiro dos nossos convidados é André Holtzhacker, ele que é engenheiro ambiental, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, ele que possui especializações em energias renováveis e sustentabilidade corporativa pelo Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, ele que é cofundador e co-CEO do Grupo Regera, cofundador e voluntário da Fundação Brasil Meu Amor. Ele possui 15 anos de experiência no setor de energia, biofertilizantes e serviços ambientais, tendo participado e liderado projetos nas áreas de saneamento, agropecuária e agroindústrias. Seja super bem-vindo, André, ao nosso super episódio da segunda temporada aqui para falar sobre um tema que eu sei que é um tema que você domina bastante, então muito obrigada pela sua participação, tenho certeza que serão contribuições muito valiosas daqui. Obrigado, Pauliane, para mim é um grande prazer, um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É uma honra estar aqui e queria primeiro parabenizar o 100% Agro, o movimento de vocês, né, para trazer toda essa conexão ao agronegócio, né, que acontece no dia a dia de verdade, para levar informação genuína, para levar projetos que realmente funcionam na prática, né, e fazer essa conexão, né, com o público que poucas vezes tem acesso a projetos realmente que funcionam. Que bom, é a nossa missão, encontrar esses projetos, conhecer essas histórias e contar um pouco dessas histórias que transformam o agro brasileiro para que outras pessoas também possam se inspirar. É isso que a gente faz por aqui. E também temos aqui nessa nossa tarde, vou confessar para vocês que estamos numa tarde, mas no nosso episódio aqui que todos vão poder assistir em qualquer horário, José Benevides Romano, mais conhecido como Bené, famoso Bené. Bené, que é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Lavras, possui pós-graduação em Planejamento Estratégico e Marketing pela Universidade Estadual de Minas Gerais, MBA Executivo em Gestão Empresarial pela FGV, MBA em Gestão do Agronegócio pela Universidade Federal de Viçosa e MBA em Gestão Estratégica de Cooperativas pelo Centro Universitário de Patos de Minas. Seja super bem-vindo, Bené, você que tem tantas identidades também ligadas ao agronegócio. Gostaria que você contasse para nós um pouco sobre qual identidade você está aqui com a gente nesse episódio e um pouco da sua experiência aí que você vai agregar nessa tarde para falar sobre economia circular. Obrigado, Pauliane, pelo convite. Olá a todos os telespectadores do 100% Agro. A satisfação estar aqui nesse canal tão importante que comunica tão bem o agronegócio. Hoje eu estou com a camisa da Regera, a posição que assumi recentemente como diretor comercial, por entender que a proposta de trabalho da Regera é muito interessante. Claro que nós vamos aprofundar aqui ao longo do nosso trabalho, mas a proposta de se fazer, buscar a sustentabilidade, né, com desenvolvimento econômico, aproveitamento de dejetos que seriam passivos ambientais, gerando riqueza, gerando produtos aproveitáveis pelo agronegócio. Então, estou aqui como diretor comercial da Regera. Que bom, é um prazer te receber aqui no nosso episódio. E vamos partir direto para o tema. O nosso episódio é um episódio de um tema aproximado de 40 minutos. Então, a gente tem aqui que ser bastante efetivo no nosso tempo para poder aproveitar ao máximo o conteúdo que vocês vão trazer para nós. E aí, só antes da gente entrar realmente no nossa temática do dia, eu queria muito que você, por favor, André, contasse para a gente, né, enquanto cofundador do Grupo Regera, essa mudança que a gente teve aí do nome Regera, que antes era Alma Energia. Conta um pouco dessa história pra gente, o que está englobando agora as empresas do grupo, como que está funcionando isso para o pessoal que está nos assistindo poder entender melhor como vai funcionar essa dinâmica aqui. Talvez Regera possa parecer um nome novo para todo mundo. Legal, Pauliane. Obrigado pela pergunta e a oportunidade de esclarecer também. A gente está numa transição exatamente, né, para o nome Regera, que está abarcando a antiga Alma Energia, que nasceu lá atrás, né, junto com o Cláudio Nasser, com o Marco Marques,
A gente tem todo esse trabalho de anos, né, mais de 10 anos, que iniciou lá dentro da Fazenda Recanto, né, do Cláudio, com aproveitamento dos dejetos suínos para transformação em energia elétrica, fertilizante, crédito de carbono lá na época, né, há mais anos até. E todo esse caminho, toda essa construção de desenvolvimento trouxe também esse know-how para o Grupo Regera, em conjunto com a Reager, que é uma empresa que atua em torno de 5 anos, também fundada por nós, para aplicação do fertilizante. Então, transformação de resíduos em fertilizantes de alto valor agregado, né? Transformando e recuperando os nutrientes e matéria orgânica, né, de alta qualidade que estão no resíduo de forma geral, no resíduo orgânico, para produção de fertilizante. Então, o Grupo Regera hoje embarca tanto a antiga Alma Energia, que está mudando de nome para Regera Energia, e também a parte da Reager para o fertilizante. São vários negócios em torno de uma mesma temática, que seria aproveitamento de resíduos. Seria isso? Conta pra gente, explica pra gente o que seria economia circular, já traduzindo nos negócios que vocês têm. É isso, Pauliana. O nosso principal objetivo e o nosso principal sonho sempre foi transformar algo que é tido como um problema, um passivo, seja ambiental, de custo ou até de cunho social, em valor, né? Algo que seja integrado, né, na cadeia produtiva, integrado à sociedade, e que tenha um valor alto econômico, né? E que traga também segurança e independência para as regiões, para o produtor rural, para as indústrias, enfim. Então, o que a gente faz é enxergar o resíduo de forma geral um pouco diferente, né? Seja ele resíduo de fazendas ou de indústrias, e transformar isso, tentar agregar o máximo de valor possível através de processos produtivos em produtos para voltar na cadeia produtiva, né? Então, a gente fala aqui de energia elétrica, fala de energia térmica, de biometano, né, que é combustível, e a partir daí tem uma série de diversificações, né? Hoje a gente fala de hidrogênio verde, SAF, que é combustível de aviação, amônia verde, enfim, biometanol, e também a parte do fertilizante, né? Que a gente recupera os nutrientes, como eu falei, e busca agregar cada vez mais valor nesses produtos, né? 100% advindos do resíduo que antes era problema e passa a ser solução com produtos de alto valor agregado. Resíduos. Que tipo de resíduos? Vamos citar alguns exemplos para poder clarear bem essa temática. Quando a gente fala resíduo, é um nome que talvez seja mais técnico, mas o que a gente está falando efetivamente? O que vocês transformam? Dejeto de forma geral, né? Então, desde esterco suíno, bovino, gado de corte, de leite. A gente tem projetos com ovinocultura, por exemplo, resíduos de indústrias alimentícias, frigoríficos, laticínios, indústrias de cervejarias, fecularias, qualquer tipo de resíduo orgânico, resíduo das cidades também, né? A gente tem um projeto em fase quase de implementação, com resíduos de supermercados, restaurantes, hotéis, que é também aproveitado para a transformação e produção desses produtos. Então, basicamente, qualquer tipo de resíduo orgânico é possível se aproveitar para essa transformação. É um produto incrível. Vocês trabalham com produtos que são transformadores, além de serem, claro, sustentáveis. Quando a gente olha para esse cenário da economia circular e que você trata um passivo, entendendo que a atividade ligada ao agronegócio ela vai gerar um impacto, mas esse impacto ele está sendo mitigado, ele está sendo anulado, ele está sendo... De que forma isso pode acontecer? Então, hoje, vocês podem atuar dentro de uma atividade agrícola, zerando esse impacto ou minimizando. Como que está essa situação hoje em diversas cadeias? Se vocês conseguirem também citar exemplos para a gente, seria bacana. É legal comentar, né? Acho que a gente tem dois principais tipos de impacto. O impacto ambiental, né? Negativo local e global. Então, desde o impacto local, hoje as fazendas, as indústrias, elas precisam tratar os seus resíduos, né? Isso gera custo, seja econômico, ambiental, se você não tratar da forma correta. Então, sempre o resíduo ele é tido, né, como eu falei no início, como problema. Todo mundo quer enxergar aquilo lá como custo e necessidade de redução de custo, né? Eu sou engenheiro ambiental e na engenharia ambiental sempre se aprendeu que o resíduo tem que ser tratado para dispor corretamente, né, o final. Essa é a antiga economia linear que a gente tinha, né?
Quando a gente muda um pouco a cabeça para a economia circular, é exatamente isso, é você enxergar esses resíduos como uma origem e fazer essa transformação. Então, é matéria-prima, é o resíduo que virou matéria-prima, e hoje, a partir de processos produtivos que a gente coloca, a gente transforma esse impacto local e também global, né, que é de emissões, de efeito estufa e tudo mais, em soluções energéticas, fertilizante, mitigação de emissões de carbono. Então, a gente consegue mitigar tanto impactos ambientais locais e globais também. Vou fazer uma pergunta para o Bené, porque, de certa forma, o que vocês trabalham é tão inovador e, ao mesmo tempo, é tão fácil de entender e de aplicar e de perceber que tem muita viabilidade, mas o agro talvez ele ainda esteja um passo atrás, um pouco mais distante, um pouco menos consciente de certas possibilidades. E aí você, Bené, tendo toda essa vivência na agronomia, com todos esses processos agrícolas e produtivos, como que você enxerga essa transformação, essa mudança, essa transição hoje? Você vê ela como algo disruptivo, você percebendo isso, eu percebo essas oportunidades porque eu tenho um olhar inovador, ou isso para um homem médio, isso deveria ser algo que as pessoas já deveriam observar e entender como um ativo muito valoroso? Na verdade, a vida ou qualquer atividade econômica, social, é um processo, né? Então, eu diria que a gente está vivendo um processo de transformação. Claro que temos algumas regiões um pouco mais avançadas, principalmente a região sul, né, do país, que vem de uma origem europeia, que já se faz uso de produção de energia de maneira alternativa, né? Então, por exemplo, se a gente pega hoje Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles estão mais avançados do que nós. Mas falando aqui da nossa região, falando do Cerrado Mineiro, temos muito que avançar, e é interessante exatamente que, em contato com, a gente está fazendo várias prospecções aí no segmento de bovinocultura de leite, né? Muitos produtores de leite hoje têm a produção do esterco, tanto líquido quanto sólido, como um grave problema, que estão sendo cobrados pelos órgãos ambientais, pela promotoria pública, e eles precisam de dar uma destinação correta. E até então não viam aquele produto, aquela matéria-prima, como objeto de transformação em energia. Então, o interessante é exatamente isso. São os nossos projetos perfeitamente adequados à realidade dos nossos produtores, em que ele deixa de ter um passivo ambiental, né? Sua pergunta, você falou em números, né? Vou citar aqui, em visita a produtores recentemente aí, a gente conversando com alguns, eles estão, por exemplo, pagando R$30 mil de energia elétrica, tá? Utilizando a energia fotovoltaica solar. Dentro do projeto que a gente fez, ele, além de destinar todo o dejeto sólido e líquido, ele passa a produzir uma energia elétrica limpa, que vai ser mais do que o valor que ele está pagando. Então ainda sobra energia fotovoltaica, ainda sobra o biofertilizante, tanto líquido quanto solo. Então veja o saldo, né, dessa mudança de um passivo ambiental, ele passa a ter um superávit de energia, superávit econômico, né, e consegue então produzir uma energia limpa. É algo realmente revolucionário, e que a Regera Energia está podendo proporcionar isso a produtores de leite, suinocultores, a vários tipos de atividade agropecuária. É muito legal a ideia e isso me entusiasma muito. Não tem como não entusiasmar, né? De fato, quando você olha o saldo que isso gera positivamente, financeiramente falando, além de todo o impacto ambiental positivo, é inquestionável. E o bacana,
e aí tendo a vivência na advocacia, o que a gente percebe? Que quando a gente fala de um passivo, as pessoas elas não se sentem atraídas para uma conversa. Elas sentem que aquilo é algo que elas vão ter que lidar como algo ruim, como algo negativo. Mas a partir do momento que você vira o jogo e você traz essa percepção do que é positivo, daquilo que é, por óbvio, o produtor rural ele é um empreendedor, né? Então, portanto, ele se atrai também pelas oportunidades. Então, aqui não está se falando somente sobre a gestão de um passivo, mas sobre a criação de oportunidades. Seria isso, né, Bené? Sem dúvida, é uma oportunidade em que o produtor, o empresário rural, ele está resolvendo, solucionando a questão ambiental e gerando renda. E interessante dizer que no modelo das usinas que a Regera oferece, né, em termos de negócio, são usinas independentes da rede elétrica. Isso é muito importante. Ou seja, a energia que ele produz ali dentro da fazenda, ele utiliza dentro da propriedade. Ele não precisa jogar na rede, ele não tem nenhuma correlação ou relação direta em Minas Gerais com a rede da CEMIG, né? Então isso é muito importante. Por quê? Como você disse, o passivo ambiental resolvido, a gente oferece para ele um relatório que vai dar, então, a segurança quando chegar a qualquer fiscalização. Nós oferecemos um relatório demonstrando a destinação, né, de todos os resíduos, né, que, na verdade, para a gente é ouro, né? E aí, sim, para ele passa a ser uma fonte de renda, o que era lixo vira fonte de renda. Então, e importante, sustentável e estável, porque a produção de dejetos numa atividade suinícola ou de produção de leite é diária. Então ele o tempo inteiro produzindo, ao contrário de uma energia fotovoltaica que depende das condições, né, solares e etc., de nebulosidade. Então, no caso nosso, não. É uma produção diária de gás que ele vai aproveitar, a conta dele vai ser muito menor e vai dar um superávit, resultado no bolso. Que, claro, quem não quer melhorar a sua renda, né? Bené, quando você faz esse comparativo, me vem uma dúvida. Você falou assim, gerando superávit. Esse superávit ele vai sempre existir ou vai depender também do tamanho da operação? A partir de que momento é viável ou isso não tem aplicação nesse caso? Excelente pergunta. É claro que o projeto ele vai ser levantado com base nos dados técnicos da geração dos dejetos, dos resíduos ali líquidos e sólidos, né? Então, vamos supor, nós estamos falando de bovinocultura de leite, né? Então, precisamos saber quantas vacas em lactação ele tem, quantas vacas que não estão produzindo leite, o que ela gera, né, de esterco, líquido e sólido. Faça uma conta para ver qual que é o potencial de produção de gás que depois será transformado em energia. Então, a questão se vai ter superávit ou não depende do consumo dele e depende do quanto de energia será gerado. Tá? Mas isso é fácil para o produtor entender à medida que vocês conseguem ter os dados da operação dele. Isso é algo que ele consegue facilmente. Não, então aqui para mim eu vou ter X de investimento, tanto tempo de retorno, eu já consegui resolver isso daqui e transformar o que era passivo em ativo. Muito fácil. A gente tem uma base de dados muito grande, né, para saber de acordo com o resíduo, com o dejeto, o que ele produz de gás. Então isso já é um assunto conhecido, dominado por nós. E um outro dado importante que vale ressaltar aqui é que existem linhas de financiamento direcionadas para essa política de baixo carbono, né? Então já existem várias linhas com um bom prazo de carência, bem alongados os prazos de pagamento, com juros bem interessantes, juros bem típicos para a atividade agrícola. Enfim, realmente hoje, quando a gente faz esse tipo de proposta, a gente fica muito feliz que, como o André falou no início, a gente tem que analisar a viabilidade técnica, né, a viabilidade econômica e a viabilidade ambiental.
E em 99,9%, né, os projetos são viáveis no tripé. Né? Porque também, às vezes, acontece do empresário dizer, isso é verdade, fala assim, olha, eu não estou preocupado se eu vou ter um retorno do investimento em 10, 15 anos. Eu quero resolver o meu problema ambiental. Então, ou seja, ele já eliminou o tripé financeiro, ele não está preocupado. Né? Mas, de uma maneira geral, os projetos nossos a gente tenta sobrepor em cima desse tripé ambiental, financeiro e econômico. Então, a viabilidade técnica, né, de acordo com a produção de biogás, a gente faz todo o dimensionamento. Viabilidade técnica, viabilidade econômica, né, financeira, de maneira que ele se pague, e ambiental, que não deixe nenhum passivo para o produtor, o empresário. Bacana demais, Bené, porque aí você fecha toda a conta. E aí, falando sobre isso, me vem algo que particularmente eu aprendi sobre a questão de produto e atributo. E eu vou falar, inclusive, com o pai desses dizeres, que é o próprio André aqui, que já ouvi ele falando muito sobre isso, sobre o produto e o atributo. Quando a gente fala desse tripé que está sendo atendido e que, às vezes, o produtor ele não está focado ali imediatamente e não ganha no retorno financeiro. Ele está focado em resolver um passivo ambiental. Mas, ao mesmo tempo, observa-se que muitos produtores têm uma visão de médio a longo prazo realmente estratégica. Em que ponto essa visão estratégica casa com essa questão do produto e atributo? O que é isso para você e como que isso casa? Então, Pauline, hoje está se falando muito de ESG, né? E ESG, basicamente, é a parte ambiental, social e de governança. Significa justamente você ter a durabilidade do seu negócio. Então, né, antigamente se olhava só o ponto de vista econômico e isso muitas vezes não perdurava, né? Então você podia ter resultados fantásticos em 1, 2, 3 anos, mas depois você não tinha uma durabilidade do seu negócio. O grande problema era sempre, e ainda às vezes, como a gente consegue tangibilizar esses outros itens, né? Esses outros tripés, pilares do tripé, como o Bené falou. E aí apareceram, né? Por exemplo, o mercado de carbono, que está se falando no mundo inteiro, né? No Brasil ainda um pouco atrasado, mas também já em evolução, mas em outros lugares do mundo, que você consegue tangibilizar, monetizar, inclusive, o atributo ambiental. Então, um exemplo que eu dou muito por exemplo, nessa cadeia do biogás lá nos Estados Unidos, tem projeto de produtores de leite que produzem o biometano, no caso não é nem energia elétrica, ele já faz a parte de purificação do biogás para abastecimento em veículos, substituição de GLP e outros combustíveis, onde o valor da molécula física equivale a 3% do preço mesmo, né, final. 97% do valor pago do preço final é atributo ambiental, dentro dos mercados regulados que eles têm lá nos Estados Unidos. Hoje a Europa, inclusive, também está já com previsão de taxação na fronteira de carbono, intensidade de carbono, né? Então, para a gente poder exportar para a Europa produtos, a gente vai ter que também tangibilizar a nossa pegada de carbono e vai ter que reduzir a pegada de carbono. São formas de tangibilizar o atributo ambiental, né? Tangibilizar de forma financeira o atributo ambiental e, de novo, para você ter para você conseguir perdurar não só o negócio, né? A gente fala aqui do nosso planeta, né? Não adianta nada a gente focar no hoje sem pensar também no amanhã. O produto e o atributo, quando colocado nessa percepção de algo a ser visto e a ser, de certa forma, valorizado a médio e longo prazo, para você, isso hoje, relacionando com o mercado de carbono, de fato, é algo que você acredita que vai acontecer? Nós, brasileiros, né, o agro brasileiro, ele vai ser remunerado devidamente e contente com as práticas que a gente tem, na sua visão? Hoje, inclusive, né, tá tramitando o PL 412, né, foi aprovado na Câmara no final do ano passado, em dezembro, para a formalização do mercado de carbono regulado no Brasil, e o agro acabou ficando de fora inicialmente, né, exatamente pela dificuldade que se tem de tangibilizar essa emissão no agronegócio, né, na agricultura principalmente, né, na indústria não, a indústria já
já está dentro do escopo, do mercado, desde já. A gente acredita que em alguns anos a agricultura também vai entrar, mas para isso precisa se entender um pouco melhor, né? A produção de soja, por exemplo, lá em Rio Grande do Sul é completamente diferente no Tocantins. Então a gente precisa ter dados realmente concretos aqui, uma base de dados grande no Brasil para poder tangibilizar isso. Mas sem dúvida nenhuma, assim, acho que ir para trás não dá mais. A gente vê no mundo inteiro, né? A parte de mudanças climáticas tá aí. É visível, enfim, tem inúmeros estudos ali comprovando. O ponto você tem Estados Unidos, Europa, né, alguns países que já estão na vanguarda tangibilizando, né, a intensidade de carbono. A gente precisa avançar também, acho que até inverter um pouco a narrativa, né? O agro sempre foi taxado como vilão ambiental e na nossa visão é o oposto, né? A gente faz aqui plantio direto desde a década de 80, né, Bené? Você que está aí há longo tempo. Que, né, fixação de carbono no solo, enfim, é extremamente complexo, mas a nossa agricultura ela é totalmente positiva do ponto de vista ambiental, né? E tem uma série de atividades que corroboram com isso. O nosso caso é mais né? A transformação desses resíduos em produtos positivos, né? Na cadeia de valor, em mitigação de importação de fertilizantes, por exemplo, de combustíveis e tudo mais. Mas o agro no Brasil, a gente precisa primeiro, se juntar e começar a construir tanto informação técnica para validar e mostrar isso para fora. Em vez de sempre aceitar a narrativa que vem de fora, transformar, criar a nossa própria narrativa aqui e a gente exportar. Falar, a gente faz etanol desde a década de 70. Vocês estão falando aqui de renováveis agora há poucos anos. A gente está há 50 anos com um programa para combustível renovável, com uma infraestrutura totalmente já implementada no Brasil, e a gente está falando de carro elétrico, que é legal, mas carro elétrico, se você gerar energia de carvão, energia elétrica de carvão, o que adianta você ter um carro elétrico, né? Então, no final, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não cair na narrativa que vem de fora. Importante entender, né? A gente tem que se complementar, a gente precisa né, dos outros também, mas a gente tem que criar a nossa própria narrativa aqui, construir com base de dados, para poder exportar isso para o mundo também. Importante a gente não normalizar as práticas sustentáveis que o Brasil tem. De certa forma, eu percebo que a gente faz tanta coisa diferente, mas por fazer demais, de repente a gente caiu na normalidade e não consegue sustentar esse diferencial. Bené, para você que ao longo de toda a sua trajetória na carreira, ligado à questão agrícola, como que você percebe isso? Desde o início, para você percebe que o brasileiro, ele se preocupou em fazer diferente e, ao mesmo tempo, a gente fez isso, a gente normalizou as práticas e hoje a gente não consegue sustentar esse discurso. Sei que você também é um grande defensor da comunicação no agro. Como que você entende que a gente vai superar esses desafios? Olhando para passo a passo para os nossos diferenciais, voltando, dando um passo atrás, como que a gente vai mudar essa conjuntura hoje da nossa comunicação no agro? Bom, Pauliane, é uma pergunta complexa, porque a gente tem que voltar na história, e eu vou falar da minha história rapidamente profissional. Eu me lembro quando eu me formei, né, já tem muitos anos, são em 86, vocês não eram nem nascidos ainda. O que se dizia em termos de cultura do café, manejo de ervas daninhas, de mato, é o seguinte: a lavoura de café que era bem conduzida era a lavoura que tinha na entrelinha toda limpa, em que não tinha mato nenhum. Então é o seguinte, você passava a grade ali para ficar livre de qualquer erva daninha, né? Isso em 86, vamos falar, né, final aí de 80, quase 90. O conceito veio mudando, né? Que aquilo ali estragava as raízes, que ali havia erosão, etc. e tal. Passamos então a fazer uma cobertura e para encurtar o caminho. Hoje a gente está falando de agricultura regenerativa, né? Em que você planta um coquetel de sementes ali para fazer uma multiplicidade de espécies, né, que vão atrair insetos, que vão controlar nematóides, ou seja, toda uma complexidade totalmente extrema com o caso que eu falei, que se tinha o terreno totalmente descoberto. Isso é um caso. A gente pode falar do plantio direto,
podemos falar da integração lavoura-pecuária e floresta, enfim, são N tecnologias, N iniciativas, né, que foram sendo desenvolvidas, principalmente com a nossa valorosa Embrapa, né, lembrando do nosso querido Paulinelli. Então, hoje o Cerrado brasileiro é um laboratório, o tempo inteiro desenvolvendo tecnologias, maquinários. Então, respondendo agora a sua pergunta, eu entendo sim que nós temos muito a ensinar os gringos, né? Temos muito a mostrar para eles, como o André disse, que não aceitar simplesmente, olha, a metodologia de quantificação de carbono é essa aqui. Não, peraí. Nós temos aqui um modelo totalmente diferente do Rio Grande do Sul, do Paraná, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso. Cada lugar é um lugar, né? A realidade de clima, etc. Então, o Brasil essa grande potência agroalimentar, né? Ela precisa, sim, de melhorar a sua comunicação, né? Mostrar que hoje, sim, somos uma potência, né? O presidente Emmanuel Macron esteve recentemente aqui, veio falar de sustentabilidade, né? Foi lá na Amazônia, viu os índios dançando, tudo bem, ok, nada contra. Mas por que ele não foi ver o agronegócio para ver como é que se faz 3 safras, para ver como é que é a sustentabilidade, a questão de emissão de carbono, enfim, a gente tem que lutar, né, contra todo um estigma de poluidor, de destruidor de florestas, quando na verdade nós temos hoje um agronegócio que dá show em termos de produção agrícola, agropecuária sustentável. E precisamos divulgar isso mais. Pauliane, deixa eu só fazer aqui um parênteses. Eu acho que até, puxando essa fala do Bené, é um pouco do que a gente tenta levar, né, como Regera. A gente está falando de transformar o resíduo, que é algo que é problema, é passivo, tudo mais, que é tido como algo à margem, né, da produção e da sociedade de forma geral, e transformar isso em alto valor e realmente mostrar o valor que aquilo tem. E quando a gente faz isso desde a parte, né, produtiva, técnica em si, mas a gente tenta fazer isso dentro da empresa, com os fornecedores, com os clientes, e por que não falar isso com o Brasil, né? Acho que ações como essa é para transformar realmente, né? A gente tem a síndrome do vira-lata, né? O brasileiro sempre, o que vem de fora, o Macron vem aqui, fala um monte de coisa, e o pessoal, eu sou de São Paulo, e eu sei que o pessoal lá em São Paulo é muito distante do agro e cai matando em cima do agro e tudo mais. É difícil generalizar também, mas acontece, né? O próprio brasileiro falando mal da gente mesmo. E em vez disso, como que a gente consegue transformar isso, né? Realmente pegar todo o valor que o Brasil e o brasileiro tem e transformar essa realidade e não ser contra ninguém lá fora, mas a gente também tem que colocar fincar a nossa bandeira ali, ter o orgulho e falar que o Brasil também, né, também tem essa capacidade de exportação de produtos, ambiental, enfim, ter a nossa contribuição aí com o mundo. Acho que é isso, né? Para ser bom não precisa ter inimigos. A gente pode brilhar juntos, como dizem, né? Uma chama, quando encosta com a outra, a gente aumenta essa luz. Então, acho que é um pouco disso. Acho que o brasileiro, ele precisa entender que nós não precisamos hoje descaracterizar, e lá fora também da mesma forma para conosco. Não precisamos descaracterizar, não precisamos tirar o brilho e as conquistas do agro brasileiro e nem as outras boas práticas que a gente vê lá fora, para que a gente tenha também o protagonismo, isso sem dúvidas. Antes da gente partir para o nosso encerramento, um ponto que não ficou esclarecido para mim, que eu gostaria muito que vocês trabalhassem um pouco aqui com o nosso público, é com relação à questão do fertilizante de vocês, que também é feito a partir de resíduos. Como que foi feito isso? Que proeza é essa? Porque o fertilizante de vocês, ele tem 15% de concentração de fósforo, é isso? Como que se deu isso? Como que é isso? Já tem, assim, aplicação em diversas culturas? Conta um pouco pra gente, não sei qual de vocês pode nos dar maiores informações. Eu começo contextualizando e passo a bola pro Bené. Ótimo. Mas é um pouco assim, de forma mais, primeiro geral, é isso que a gente comentou, né? O resíduo, de forma geral, tem um alto valor de nutrientes. Fósforo, nitrogênio, potássio, matéria orgânica, ácidos úmicos, tudo que a gente fala,
e que são extremamente ricos para a natureza. E hoje a gente está para a natureza, para a planta de forma geral, para o solo, para a agricultura. E a gente, em contrapartida, está importando aí 85% do NPK que a gente consome, né? Então, o que a gente sempre busca é como que a gente consegue recuperar esses nutrientes. Tem um estudo do BNDES que fala que mais de 50% do NPK que a gente consome no Brasil poderia ser produzido a partir desses resíduos. Então, né, é uma rota diferente para a produção e de forma descentralizada, regionalizada. A gente tem há uns 4, 5 anos trabalhado nesse primeiro produto nosso, que é um produto com 100% à base de resíduos, com 15% de fósforo, atrelado na matéria orgânica, tem cálcio, enfim, extremamente rico. Já fizemos uma série de testes em várias lavouras, aí o Bené pode contar um pouco mais também. Mas é um primeiro produto, a gente tem, né, apetite, tá fazendo pesquisa, enfim, justamente para levar essa inovação também, transformar não só o resíduo em biogás, em energia, em combustível, mas também agregar valor no fertilizante e a gente conseguir tangibilizar essa qualidade do fertilizante, ao invés de ser aquele biofertilizante que todo mundo joga, né, de qualquer forma. Então hoje a gente tem um primeiro produto nosso, que é o que você falou, com 15% de fósforo, extremamente rico, à base de resíduos. Bom, esse produto nosso é realmente um produto inovador, porque além de ter esse alto potencial, alto fornecimento, né, de P2O5, que é o fósforo para as plantas, né, tem também cálcio, 10% de cálcio. É realmente um produto já bem testado, em que a gente tem o apelo ambiental, porque ele vem de processos, né, que a gente bioestabiliza ele, de vários resíduos aí. Então é um produto já consolidado, que a gente está retomando aí um trabalho mais acelerado com ele. E interessante que ele sai um pouquinho do organomineral, que o organomineral ele tem ali composição de elementos, né, minerais, que é o que a maioria das empresas tem. O nosso não, ele é puramente orgânico, com alto teor de fósforo. Então é um produto inovador, mas estamos sim avaliando outras possibilidades de introduzir micro-organismos, de fazer misturas, né? Porque a gente entende que a gente tem que evoluir para atender o mercado. Até para atender questões também regulatórias, né, Bené? Então acaba Sim. que é um produto super inovador que não tem aí aquele molde específico ao que a gente tem hoje. Digamos que, de certa forma, o agro não está totalmente adequado às inovações que o próprio mercado tem oferecido. Então, é aquele encontro. Pegando o PNF, que é o Plano Nacional de Fertilizantes, eu sempre costumo falar que as oportunidades estão aí para serem aplicadas pelos próximos anos. Empreendedores serão aqueles que aproveitarem essas oportunidades e trazerem esses bioinsumos, biofertilizantes para a composição e para a utilização aqui no agro brasileiro. Mas para isso também a gente vai precisar dar esse passo na questão regulatória, que eu acredito que a gente tem aí abertura. Falando aí as palavras do Zé Carlos Polidoro, ele tem um termo que ele fala que o Brasil é um gigante com os pés de barro quando ele fala da questão da importação dos fertilizantes. E a gente tem que deixar de ser esse gigante com esses pés de barro e colocar pés mais fortes aí para sustentar a nossa agricultura. Bom, partindo para o nosso final aqui, quero agradecer vocês por essa oportunidade de aprendizado, por tanto conhecimento compartilhado. Acho que o case de vocês é um case que brilha aos olhos, ele deveria ser apresentado em tantos outros lugares. Quero que vocês possam também deixar as portas abertas da Regera para, eventualmente, o público se conectar com vocês. Então, fiquem à vontade aí para poder fazer esse desfecho final com o nosso público e interagindo também, buscando essas formas de interação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao 100% Agro, parabenizá-los pelo trabalho que vem fazendo, né, em prol da comunicação, e dizer isso, que a Regera está de portas e braços abertos para mostrar o que a gente tem feito nesse trabalho inovador em prol do desenvolvimento econômico sustentável. Essa é a nossa missão. Obrigado. Obrigada a nós, Bené. Eu quero agradecer também, mandar um salve para o Rodolfo, para toda a equipe do 100% Agro, agradecer você, Pauliane, de novo, né?
E colocar também as portas abertas, repetir aqui o Bené, a gente tem um curto tempo aqui para falar e é um assunto gigante, tem muita coisa para falar, mas a gente, na nossa essência, a gente gosta de parcerias de longo prazo, a gente gosta de parcerias de ganha-ganha, a gente quer realmente transformar não só o resíduo em soluções, mas realmente transformar a realidade que a gente vive, né? Então, estamos de portas abertas, né? Quem quiser conhecer a gente, 100% tem desde o nosso site, né? A gente ainda está reformulando o nome, mas www.almaenergia.com.br ainda está Alma com U. Com Alma com U. No LinkedIn, Regera N Co, né? No Instagram também. Então, estamos todos os canais abertos aí. Procura a gente por aqui também, o Bené, toda a nossa equipe. Tanto, né, parceiros, né, desde fornecedores, parceiros que querem construir, desenvolver projetos de biogás, biofertilizante, consumidores, clientes para a agricultura, enfim. Estamos de portas abertas aí para levar essa transformação. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Bené. Satisfação. E você que ficou com a gente até o final, muito obrigada pela sua participação. Continue se conectando com a gente. Se você viu esse episódio, deixa o seu like, comenta aqui com a gente também. Um grande abraço para vocês e até a próxima.